eternamente ressuscitaremos com Ele. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça. Glória a Deus. Sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvarei o rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvarei o rio. Glória a Deus, Luiz Henrique, Daniel Alves, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Deus vai falar no seu coração mais uma vez. Amém, Jesus, eu profetizo a bênção, a vitória sobre você, sobre sua casa. Que Deus possa falar ao seu coração de uma forma especial. Regina Prado, seja bem-vinda. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Que Deus possa falar poderosamente aos vossos corações nessa noite. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. José Cavalcante, Deus abençoe. Johnny Alves, Deus abençoe Johnny. Glória a Jesus. Cadê o pessoal do TikTok? Cadê o pessoal? O pessoal da Kawaii já está aqui em peso. O pessoal do TikTok não chegou ainda. Amém? Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Oh, louvado é o teu nome, Pai. Graça nós damos a Ti, Senhor. Sejam bem-vindos, pessoal. Glória a Deus. Erivaldo Ferreira, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Fabiana Lameira, Deus abençoe. Gustavo Wendel, Deus abençoe. Gustavo, Benedita Neuza, Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Cássia Patrícia Godoy, seja bem-vindo, Cássia. Doni, Deus abençoe, Doni. Benedita Neuza, Célia Regina, Alex Max, Adriana Barbosa, Deus abençoe. Glórias ao Senhor. Sejam bem-vindos. Tio Nubi, Deus abençoe, Tio Nubi. Glória a Jesus. Aleluia. Alex Max, Deus abençoe, Alex. Raimunda Souza, Adriana Barbosa, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Tainara Marica, Deus abençoe. Foot News 380, José Cavalcante da Silva. Que o nome do Senhor seja sobre a sua vida nesta noite. Josete Luiz, Samuel Ribeiro, aleluia. Maria Leite, Raimunda Souza, Comédia na Paca, Deus abençoe. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês, pessoal. Luciana Moraes, seja bem-vindo. Glória ao Senhor. Aleluias. Diz José, Misael, Adriana Barbosa, José Carlos Ron, Deus abençoe. Glória a Jesus. Maria Oliveira, que Deus possa falar o seu coração. Iago Charan, Charan, deve ser isso, FR. Mário Pimenta, Adriana Barbosa, Alberto, Joaninha, Deus abençoe. Carmo, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, todos vocês, pessoal. Glória a Deus. Bru, Deus abençoe, Bru. User, Deus te abençoe. 31 51 311 559. O Alisson César, Nelson Alves 361. Deus abençoe. Celso Alves aqui também. Celso Alves aqui. Roseni, Deus abençoe, Roseni. Maria Neide, gratidão a Deus, seja bem-vindo. Elzia, glória a Jesus. Vamos orar, pessoal. Jonathan Ramos, Roseni, Deus abençoe. Vamos orar, vamos orar. Gratidão a Deus, Pai, nós estamos na sua presença.
Pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que a Tua palavra encontre lugar em nossas vidas, que possamos ser tocados, mudados e transformados pelo Teu Evangelho. Estamos abertos, Senhor, para o Teu agir, para o Teu mover. Em nome do Senhor Jesus, quebra as barreiras, arranca toda angústia, tristeza, depressão do coração dos Teus filhos. Traga sobre eles hoje uma palavra de direcionamento, uma palavra de graça, de unção, para que eles possam se voltar para Ti. Em nome do Senhor nós oramos e declaramos sobre eles a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Aleluias! Conceição, Leandro, Músico Cabral, Diva Grossi, Sara Dias, Deus abençoe a todos, glória a Deus. Amados, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E tenho trazido a live aqui na segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. Hoje eu estou começando um pouco mais cedo, porque eu vou ter que sair para uma reunião também. Porém, o tema hoje é o poder de uma vida de oração. O poder de uma vida de oração. E o texto é 1 Samuel 2, 1 e 9, que diz: Então Ana orou e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altiva soberba, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O que antes eram fartos se alugaram por pão, e os que andavam famintos cessaram. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Amém, Jesus? O texto que nós acabamos de ler aqui é o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Amém, Jesus? E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da oração. Eu não sei se algum de vocês aí já tiveram alguma experiência com a oração, de ter falado diante do Senhor, clamado diante do Senhor em algum momento da sua vida e ter tido uma resposta tão maravilhosa que te marcou profundamente, que você pode olhar para trás e dizer: meu Deus, se o Senhor não tivesse entrado com providência, eu não sei o que seria de mim. Tá? Então o poder da oração é o que nós vamos ver hoje. Você já teve alguma experiência marcante por meio da oração? Você já teve algo que Deus tocou na sua vida e que moveu a sua vida de uma forma sobrenatural? Amém? Queridos, esses estudos que eu tenho passado na segunda-feira são os estudos da Igreja Batista, ali de Santa Bárbara do Oeste, tá? Que trabalha na visão celular, e nós também compartilhamos dessa mesma visão de trabalharmos com o ensinamento da Palavra de Deus, ok? Ao estudarmos a história dos personagens bíblicos, dos heróis de fé mais contemporâneos, aprendemos que o grande segredo da vida deles foi a oração. Creio que nesses últimos dias em que nós estamos vivendo sobre a face da terra, os cristãos e as igrejas que prevalecerão, com certeza serão aqueles que oram intensamente e profundamente. O texto lido como base registra parte da oração de uma grande mulher de Deus. Na oração de Ana aprendemos que é Deus quem faz, é Deus quem age, e ninguém vencerá pela força do seu próprio braço. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nessa noite aprenderemos juntos 4 benefícios de uma vida de oração. Então vamos atentar para isso. Nós não somos maiores do que nosso nível de oração. A gente só vai aonde a nossa oração chegar, queridos. Por isso, nessa noite, eu te convido a entrar nessa mensagem, nesse ensinamento e aprender algo sobre oração. Talvez você esteja passando por dificuldades na sua vida hoje, problemas aí financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde, né? Problemas emocionais, enfim, seja qual crise for, seja qual problema for, tá? Todos eles estarão debaixo do poder da oração. Quando nós orarmos, Deus vai entrar com providência. Toma posse nessa noite. Então, 4 benefícios de uma vida de oração. Primeiro benefício: quem ora mais cansa menos. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas e a gente não consegue resolver. E por que nós não conseguimos resolver as coisas? Porque nós temos limites.
Tá entendendo? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Há uma série de fatores aí que faz com que a gente não consiga resolver alguns problemas. Alguns a gente resolve, mas os outros não, por causa da nossa capacidade, da nossa limitação. Porém, quando nós oramos, Deus entra. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele intervém. Quando nós pedimos ajuda, o socorro, a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E como é que eu acesso essa ação de Deus? Através da oração. Quando eu oro, Deus vem, Deus age, Deus trabalha, Deus move. Então quem ora mais, cansa menos. Jesus diz em Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem ora mais, cansa menos. Muitas das coisas que nós estamos fazendo na força do braço, nós podemos fazer no poder da oração. E Deus quer que a gente entenda isso nessa noite. Deus quer que a gente transfira parte do nosso sofrimento para Ele. É por isso que Ele diz para mim e para você, vinde a mim. Tá? É um chamado para você orar. É um chamado para você crer. É um chamado para você depositar os seus problemas aos pés da cruz. Tá? Todos nós temos que fazer isso. Todos nós. Né? Porque quem ora mais, cansa menos. Tem uma passagem da Bíblia que fala que Jesus ele estava no monte orando com os discípulos. E todas as vezes que ele separava dos discípulos, porque ele sempre orava uma parte, né, separado dos discípulos, e quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. E ele ia e voltava, os discípulos estavam dormindo. E o que aconteceu com esses discípulos de Jesus, que eram os três, né, famosos, né, Pedro, Tiago e João? O que aconteceu com eles? Quando eles desceram lá embaixo, havia um homem com um filho endemoniado. E ele chega até Jesus, esse homem, e diz assim, mestre, o meu filho está terrivelmente endemoniado. E eu levei já o meu filho para os seus discípulos, e eles não conseguiram expulsar. Por que eles não conseguiram expulsar? Porque todas as vezes que eles iam lá para o monte orar, eles ficavam dormindo. E o próprio Jesus chamava a atenção deles e dizia, olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês precisam orar, porque se vocês não orar, vocês não terão condições de realizar. E quando Jesus chama a atenção que ele expulsa o demônio do menino, ele fala, essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Então há uma certa capacidade de realização que nós temos que alcança pelo nosso braço, mas existe um outro tipo de realização que somente através da oração. E os discípulos não conseguiram expulsar, eles fizeram de tudo para expulsar o demônio, mas não conseguiram. Tá? Então, porque eles oravam pouco. Quando você ora pouco, quando eu oro pouco, quando nós oramos pouco, nós temos pouco poder. E aí nós não temos condições de vencer as dificuldades e as lutas da vida. E muitas vezes, né, são lutas provenientes aí de ação malignas, demoníacas na nossa vida. Estava vendo um testemunho de um rapaz que disse que ele era no passado pai de santo, mexia com ocultismo, essas coisas, e ele fazia magia contra pessoas. E trouxeram para ele 2 nomes para ele fazer uma obra de bruxaria. E um nome era de uma pessoa que era crente. Só que aí o demônio não proibiu ele de fazer o trabalho. Ele fez o trabalho e pegou aquele trabalho, pegou na pessoa que ele fez. Só que aí teve uma outra pessoa também que foi trazida para ele. Só que essa pessoa, o demônio falou que ele não podia fazer. E aí ele foi saber por quê. Porque essa pessoa era protegida, porque essa pessoa tinha alguém muito forte sobre ela. Porque essa pessoa era uma pessoa de oração. Então há uma diferença muito grande quando nós somos uma pessoa de oração e quando nós não somos uma pessoa de oração. Nós temos que aprender a orar. A Bíblia diz orar sem cessar. Se nós não colocarmos em oração, não há como nós termos vitória. Não terá como, né, nós termos vitória. Então nessa noite, coloca-se diante do Senhor em oração. O Senhor te chama para você realmente entrar aí nesse mistério da oração. Ninguém jamais trabalhou como Jesus, e ainda assim ele dizia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus tinha muita disposição, porque vivia constantemente em comunhão com o Pai. Uma das coisas que eu sempre gosto de explicar aqui, como é que é? Dadei Rocha, está dizendo, gosto da sua live. Deus abençoe. Uma coisa que eu sempre gosto de explicar aqui, querido, é que quando nós falamos de Jesus, as pessoas sempre elas falam assim, olha, mas Jesus era Jesus, né? Jesus era Deus, né? Tudo que ele fazia, ele era poderoso, ele era isso, era aquilo. Mas o texto sagrado diz que quando ele veio à terra, ele abriu mão da deidade, ele abriu mão do poder, ele veio para a terra como homem. Então ele não tinha poder de Deus na vida dele, sobrenatural,
todo o poder que ele tinha, ele alcançava por meio da oração e do jejum. É por isso que ele fazia isso. Se Jesus não orasse, não jejuasse, ele não teria poder, ele seria como um homem normal, comum. Porque ele abriu mão disso lá na glória quando ele desceu. Então, deixa claro para nós, é por isso que ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Então ele deixa claro que qualquer pessoa que orar e jejuar e clamar ao Senhor vai fazer as obras que ele fez, porque ele abriu mão desse poder inerente à divindade. Ele abriu mão disso. Tudo que ele tinha de poder aqui era por meio da oração. Ele conquistava através da oração, ele conquistava através do jejum, ele conquistava através da vida na presença de Deus. Amém? A partir da caminhada dele. Então nós precisamos entender isso, tá? Por isso que ele deixa claro para mim e para você que nós podemos fazer obras maiores do que ele fez. E a pergunta é, em sua opinião, o que mais tem impedido os cristãos de orar hoje? Nós temos visto aí o caso, por exemplo, dessas plataformas aí de mídia social, que tem tirado o tempo. Hoje não há mais tempo para ler Bíblia, não há mais tempo para orar. Se a gente vacilar, você fica o dia inteiro vendo vídeo TikTok do Kawaii, vendo vídeo curto do YouTube, e o dia passa. Então nós precisamos orar mais, precisamos separar tempo para oração. Aqui nós temos uma chácara, alguns que estão me seguindo aí sabem que nós temos uma chácara. Eu vou lá até domingo naquela chácara. Eu não vou lá para trabalhar, eu vou lá para orar. Lá eu falo com Deus, eu fico falando com Deus no meio do mato. Eu amo falar com Deus no meio do mato. É uma delícia, é uma maravilha. Entendeu? Lá eu exponho os meus problemas para Deus, lá eu falo com Deus. Lá eu sinto a presença de Deus, lá eu adoro a Deus. Nós temos que falar com Deus, nós temos que orar. Escolhe um lugar na sua vida, escolhe um lugar na sua casa. Separa um espaço para que você possa fazer isso, tá? Porque muitos têm sido impedidos de fazer isso, de adorar a Deus, de orar, e têm tido uma vida fraca. Tem tido uma vida fraca espiritual. Qualquer coisinha está desanimando, qualquer coisinha está parando, qualquer coisinha está cedendo ao pecado. Porque se você não ora, com certeza você não vai ter poder contra o pecado. Nós precisamos orar para ter o quê? Poder contra o pecado. Que é através da oração que nós somos revestidos. Através da palavra de Deus, da oração e do jejum, que nós somos cheios. Amém, Jesus? Segundo benefício de quem ora. Então o primeiro benefício que nós vimos é que quem ora mais, cansa menos. Porque ele entende que algumas coisas ele vai fazer, outras coisas que vai fazer é Deus na vida dele. Então ele vai descansar no Senhor. Ele vai esperar o tempo certo. Ele não vai ficar apavorado, desesperado. Não vai ficar reclamando. Pelo contrário, ele vai descansar no Senhor. Agora o segundo benefício é que quem ora mais tem mais força para vencer as dificuldades. Quando chegar um problema na sua vida, seja no seu casamento, seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja um problema de relacionamento, seja um problema, enfim, qualquer área emocional, você vai ter mais poder para vencer, você vai ter mais visão, mais entendimento, você vai ter mais sabedoria para lidar com todas as dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia. Isaías 40, 29 e 31 diz que Deus, ele dá força ao cansado e ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E Isaías 29, 31, 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então deixa claro para mim e para você aqui, se nós orarmos, se nós buscarmos, nós vamos receber força. Então quem ora, recebe força. Quem ora, recebe visão. Quem ora, recebe entendimento. Quem ora, recebe graça. Quem ora, aprende a descansar em Deus, a saber o momento certo de falar, o momento certo de agir, o momento certo para não ficar, desprendendo energia desnecessária. Tá? Então quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. É mais assertivo nas respostas, nas decisões, que com certeza vai mudar a sua vida, que vai trazer descanso, que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai trazer resultado satisfatório na sua caminhada. Então quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Há uma frase que diz: quem se ajoelha diante de Deus não se curvará diante de nenhuma dificuldade. Os discípulos lá em cima, eles não se curvavam diante de Deus, estavam dormindo. Quando chegou embaixo, o demônio chegou, ele não conseguiu expulsar, ele teve que se curvar diante do demônio e dizer: nós não temos força para expulsá-lo. Está entendendo? Mas Jesus não, Jesus lá no monte ele estava orando, clamando, buscando. Quando chegou embaixo, o demônio apresentou, ele expulsou com muita facilidade. Ele não expulsou o demônio porque ele era Jesus, ele expulsou porque ele era um homem de oração. Está entendendo?
Por isso que ele diz, vocês farão obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Então, é importante nessa noite você entender que se você gastar mais tempo com Deus, mais tempo com oração, menos tempo você vai ter que gastar com as dificuldades. Você vai ter resposta para as dificuldades, você vai ter saídas para as dificuldades, você vai ter sabedoria para lidar com a dificuldade, você vai ter força para poder lidar com o problema. Amém, Jesus? É isso que você precisa, eu, nós, todos nós aqui precisamos aprender. Nós não podemos ficar apenas na teoria. A oração tem que ser algo prático mesmo, diário. Não adianta você ter o remédio na cabeceira da sua cama e não tomar. Você vai estar enfermo, você vai morrer e o remédio vai ficar lá. A oração é isso, nós temos que fazer. Nós temos que preparar um local na nossa casa, né? Tem aquele filme lá que ensinou o quarto de guerra. Então o seu quarto, Jesus diz, fecha o seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta. O seu pai que está em secreto te ouvirá. Tá entendendo? Ele vai te ouvir no secreto. Vai lá e fala com Deus. Fica triste e amargurado falando para todo mundo, mas não fala para Deus. A Bíblia fala sobre nós clamarmos ao Senhor, mas aí o mundo diz que nós devemos reclamar, né, do Senhor. Eu já vi pessoas aí falando, eu segui a Deus tantos anos, mas Deus não vai fazer na vida de incrédulo, queridos. Deus não tem compromisso com incrédulos. Eu fiquei 50 anos na igreja, eu clamei, Deus não me ouviu, Deus nunca fez nada. Deus não ouve incrédulo. Você precisa crer, você precisa orar. Por isso que a oração e a palavra de Deus alimenta a nossa fé, para que a gente creia. Tá entendendo? Então sem oração não há poder. Sem oração você não vai crer. Você precisa se entregar a Deus em oração, porque quanto mais você orar, mais força você vai ter. Tá? Então a regra é simples, quanto maiores as dificuldades, mais devemos intensificar nossas orações, pois a Bíblia nos assegura que há poder na oração. Nós vivemos uma guerra, essa é a verdade. Satanás ele vai fazer de tudo para nos destruir. A nossa carne vai fazer de tudo para nos destruir. O mundo vai fazer de tudo para nos destruir. Nós temos 3 inimigos terríveis, que é nossa carne, o mundo e o diabo. Eles se unem para nos destruir. Está entendendo? E como é que você vai vencer isso? Oração. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais vitória. Está entendendo? Então é nessa noite você precisa entender que nós precisamos orar. Então, quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. O texto lido afirma que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. A regra é simples. Quanto maiores as dificuldades, mais devemos intensificar nossas orações, pois a Bíblia nos assegura que há poder na oração. Aonde está? Qual é a área da sua vida que está sendo atacada ferozmente pelo diabo? É ali que você tem que ampliar a sua oração, é ali que você tem que ampliar o seu jejum, é ali que você tem que ampliar a sua vida com Deus. Para quê? Para que você possa ter vitória sobre aquilo ali. Você ficar chorando, reclamando para os outros, não vai resolver não. Não adianta você ficar reclamando aí na rede, colocando na rede, eu estou fazendo um desabafo aqui. Não, que desabafo? Você vai lá e fala com Deus. Vai lá, dobra o joelho e fala com Deus. Crente não tem esse negócio de ficar desabafando não. Crente tem negócio de contar para Deus. A Bíblia diz que nós devemos contar para Ele todas as nossas dores, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. Tá? É isso que a Bíblia diz. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos fazer isso em oração. Colocar diante do Pai, orar mais, firmar mais em oração e crer que Deus vai agir. E eu posso garantir para vocês, se você realmente fizer isso com fé, a resposta virá num tempo muito menor do que você imagina, mas muito menor mesmo. Tá? Então nós precisamos orar todos os dias. O Wilson está dizendo, você faz live todos os dias? Ô Wilson, só faço live segunda, quarta e sexta. E depois você se inscreve no meu canal para você estar com a gente aí toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Para receber essa palavra da parte do Senhor para a sua vida. Então vamos orar mais. Ora mais. Escolhe um lugarzinho aí na sua casa. Se você tiver uma chácara, um sítio, meu Deus, é coisa linda. Entra no meio do mato lá e vai orar. Né? Se tiver uma matinha, vai falar com Deus. Busca o Senhor, porque Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Ele não faz acepção de pessoas. Quando nós clamamos a Ele, Ele realmente responde. Quando nós fazemos isso com fé. Amém? A pergunta que eu faço para vocês é, em sua opinião, como a oração pode ajudar em momentos de dificuldades? Na sua opinião, quando você ora, como que a oração pode te ajudar? Primeira coisa é que quando você acaba de orar, querido, a tua alma já fica tranquila, já fica sossegada.
A Bíblia diz que o rei Ezequias estava desesperado porque o rei da Síria veio contra ele, mandando até cartas dizendo que ia destruir tudo. Mas quando ele foi para a oração, a Bíblia diz que ele orando, Deus levanta o profeta. E o profeta então traz uma palavra e diz: ele nem vai pisar o pé aqui dentro. Está entendendo? Porque o Senhor vai tomar essa guerra como guerra dele, como causa dele. E vocês nem vão precisar lutar, porque é Deus que vai lutar por vocês. Na hora a Bíblia diz que ele descansou o coração dele. Então quando nós oramos, o que ocorre? Na hora, Deus já dá uma resposta espiritual. Entendeu? A resposta física pode levar algum tempo para chegar, mas a resposta espiritual é imediata. Você acaba de orar, o teu coração já tranquiliza, a tua mente já descansa. Está entendendo? Porque você crê que você já entregou na mão de Deus agora é Deus que vai agir. Por isso que é muito importante você orar. Talvez você está preocupado aí com um monte de coisa, e você já falou, já fez tudo que você podia fazer, mas não orou, não colocou diante de Deus. E nessa noite o tema é esse, tá entendendo? O poder de uma vida de oração. Vai lá e ora, coloque diante do Senhor. Ore por mim, Jonatas e Maria. Vou orar assim, tá? Daqui a pouco. Então coloca diante do Senhor, porque Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai mover. O nosso Deus é um Deus que ama aqueles que oram. Deus ama aqueles que oram, tá? Existe um texto da palavra de Deus que fala sobre adoração. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a oração, ela é a base da adoração. Quer dizer, para mim adorar, eu tenho que sair num estado de oração. Eu tenho que entrar num estágio de oração. Não tem como você adorar a Deus sem orar. Tá entendendo? Por isso que Deus ama as pessoas que oram. Porque todos os que oram são adoradores de Deus. E é isso que Deus quer que você faça nessa noite. Aprenda a orar de maneira a se entregar em adoração a Ele. E Ele vai mover a sua vida. Ele vai agir. Eu não sei qual é o problema que está passando, mas o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, Ele sabe. Entendeu? Ele está aí do seu lado agora. É o único, né? A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você tem noção do que é isso? Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares na mesma hora. Ele sabe todas as coisas. Então quando você traz para Ele o seu problema, ele sente, sabe, como que eu posso dizer? Ele fica feliz porque você está confiando nele. E aí Ele vai agir e vai operar. O tempo é dele. O tempo da execução é dele. Porque existe didática no processo do milagre. Deus não apenas quer nos dar um milagre, Ele quer nos ensinar a caminhar com Ele. Esse é o ponto central. É por isso que a Marta, quando Jesus chega e ela disse assim: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ela não entendeu que Jesus tinha uma didática. Jesus queria ensinar o povo. Jesus queria passar algo diferenciado. Tá? Você às vezes só quer a resposta, mas Deus quer passar algo. Deus quer ensinar algo para você. Deus quer ensinar algo para sua família. Deus quer ensinar algo para as pessoas que estão ao seu lado. E por isso, muitas vezes nós não entendemos que a resposta de Deus leva um tempo para chegar. A espiritual é na hora. Você recebe paz no coração quando você ora. Porém, aquela solução às vezes demora algum tempo. Por quê? Porque Deus vai trabalhar agora o seu contexto, tá? Espiritual. Ele vai trabalhar a sua vida, Ele vai trabalhar as pessoas que estão ao seu lado, Ele vai trabalhar muita gente que está envolvida no seu milagre. É por isso que você precisa aprender nessa noite que você deve orar. E eu quero orar nesse momento por Jonatas e Maria. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos agora pela vida do Jonatas e da Maria. Nós não sabemos as dificuldades, as guerras que eles estão enfrentando, mas sabemos sim que o Senhor é o Deus que conhece esses dois, sabe o que eles estão precisando. E nós clamamos pedindo que o Senhor intervenha, que o Senhor faça algo, que o Senhor mova, que o Senhor mude, que o Senhor opere, que o Senhor haja de uma forma sobrenatural nesta casa, nesta família. Em nome de Jesus, repreende todo o mal. Se porventura houver algum trabalho de bruxaria que foi feito para destruição da família, nós estamos quebrando agora em nome de Jesus. Nós estamos anulando agora em nome do Senhor. Nós estamos decretando, meu Pai, a bênção do Senhor sobre a vida desse casal, dessa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe Jonatas, Deus abençoe Maria. Que Deus construa aí uma família muito unida na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela vida da Solange, que está sempre com a gente. A Solange está com a gente aqui desde quando eu praticamente comecei o canal aqui. Ela e a Silvia Brito, né? E alguns irmãos aí que a gente sempre tem visto aí no canal. Deus abençoe sua vida, ô Solange, tá? Que Deus opere poderosamente aí na sua casa. Amém, Jesus, querido? Então,
Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Separa um espaço na sua casa, separa um espaço aí na sua chácara, no seu sítio, sei lá, na sua empresa. Separa um espaço e diga: todo dia eu vou vir aqui e vou gastar aqui 10, 15, 20 minutos, uma hora, e eu vou falar com Deus, eu vou ajoelhar, eu vou ficar de pé, eu vou cantar, eu vou correr, eu vou falar alto, eu vou falar no meu coração, enfim. A maneira como você vai fazer não importa. O que importa é que você vai fazer, que você vai clamar ao Senhor. E Deus vai entrar com providência na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que quer que você ore. Porque há um poder numa vida de oração. Terceiro, benefício para quem ora. Quem ora produz mais. Eclesiastes 10:10 e João 15, do 4 ao 5. Olha o que diz Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. O que o Salomão está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: se você pegar um machado e você for cortar uma árvore, uma madeira, e você não afiar o machado, você vai ter que empunhar muito mais força para você ter o mesmo resultado. E é isso que acontece na vida de quem não ora. Quem não ora vai ter que fazer muito esforço para ter o resultado que seria com um esforço menor se ele estivesse orando. Então nessa noite, afia o teu machado, o machado da oração. Tá? Vai para a oração, vai para o clamor, coloca diante do Senhor e não tenha dúvida, Deus ele vai te dar prosperidade, Deus ele vai abrir portas para você, Deus ele vai fazer coisas acontecer na sua vida de forma natural e de forma sobrenatural. Porque Deus trabalha com o sobrenatural e também com o natural. Mas nós precisamos estar em oração. Amém, Jesus? João 15, 4 a 5, Jesus diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada, absolutamente nada, podeis fazer. Então não adianta você querer caminhar sem Cristo. Eu preguei uma mensagem dias atrás aqui que eu preciso do Salvador. Você precisa do Salvador. Todos nós precisamos do Salvador. Até um hino da harpa cristã que diz: eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Não dá para fazer nada sem Cristo. Algumas coisas nós fazemos, tá entendendo? Humanamente falando, sem pedir a participação dele. Mas nós não deveríamos. Tá? Aqui a Bíblia diz até para comer e beber. A Bíblia diz que tem que ser por fé. Tá entendendo? Então tudo tem que ser feito na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Por isso que não dá para fazer nada sem Ele. Tá? Você precisa tomar atitude de orar em todo momento, agradecendo a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, colocando as suas angústias diante dele, os seus problemas, suas necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. Não dá para ficar sem Jesus. Não dá para caminhar sozinho. E se você fizer isso, o teu resultado pode vir de forma sofrida. O teu resultado pode vir de uma forma, sabe, muito trabalhosa. Mas se você colocar os seus sonhos, os seus projetos nas mãos do Senhor em oração, não tenha dúvida que muitas portas se abrirão, de maneira que você terá um resultado mais rápido e mais tranquilo, e com pouco sofrimento e com poucas dores. Amém? A Bíblia diz que o Senhor ele enriquece e Ele não acrescenta dores. Está entendendo, amado? Então, nesta noite, põe diante do Senhor em oração a sua vida. Põe a sua casa em oração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. E, junto com a oração, seja uma pessoa que adore a Deus. Adore a Deus todos os momentos da sua vida. Adore a Deus pela sua vida, pelos seus bens que Deus tem te dado, pela sua família, pela sua fé, pela sua igreja, pelo seu líder, pelo seu pastor. Adore a Deus. Agradeça ao Senhor todo o tempo. Tá entendendo? Porque isso faz parte da oração. Seja uma pessoa recheada com a oração, umedecida pelo azeite do Espírito Santo, de maneira que você transborde. É isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos pessoas como vasos que transborde. Deus não quer que você seja apenas um canal de bênção. Deus quer que você seja um vaso que transborde. Para quê? Para que outras pessoas sejam contagiadas pela vida de oração que você tem, pela vida de presença que você tem, pela vida de unção que você tem. É isso que Deus quer para mim e para você nessa noite. E não tem como conseguir isso se não for por meio da oração, da palavra e do jejum. Amém, Jesus? Eis uma verdade que o diabo não quer que o cristão saiba. Aquele que ora mais, produz com mais facilidade e eficiência.
O nosso machado da oração precisa sempre estar afiado. Precisamos estar constantemente ligados a Jesus por meio da oração. Assim seremos muito mais produtivos. Amém, Jesus? Então quer ser produtivo? Quer ter resultado satisfatório? Quer dar um passo, né? E 10 passos as coisas darão para o seu lado, porque a Bíblia diz: as bênçãos acompanharão os que creem. Eu sei que nós estamos vendo um mundo hoje em que as pessoas sempre julgam que uma pessoa ela tem ou ela conseguiu por conta da sua capacidade, seja ela intelectual, seja ela física, tá entendendo? As pessoas sempre fazem essa ligação. Fulano tem porque ele é inteligente, fulano tem porque ele é muito lutador, não estou dizendo que a pessoa não tenha que ser assim ou que não deva buscar esses atributos. Porém, a Bíblia diz que se nós afiarmos nosso machado na oração, se nós estivermos em oração, as coisas podem acontecer com muito mais facilidade, com menos sofrimento. E é isso que Deus quer para mim e para você nessa noite. Deus quer ver cada um de nós vencendo sem muita dificuldade. E como é que eu consigo isso? Por meio da oração. Então vamos para a oração, vamos buscar o Senhor, vamos clamar o Senhor e Deus ele vai agir. Quarto benefício e último, tá? Presta atenção. Quem ora manifesta os frutos ou o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês. O mundo que nós estamos vendo hoje, ele está a cada dia apagando esse fruto da vida do crente. Ou você entra em oração, ou então você não vai conseguir exercer o amor. Ou você entra em oração, ou você não vai conseguir exercer a alegria, que é o gozo. Ou você entra em oração, ou então você não terá paz. Ou você entra em oração, ou então você não terá paciência, que é o sinônimo aqui de longanimidade. Ou você entra em oração, ou você não será benigno. Por quê? Porque a malignidade está tomando conta do coração das pessoas, até dentro da igreja. Hoje, quando nós vemos aí essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja, de líderes, de pastores, de pessoas fazendo coisas horrendas, até assassinato, coisas do tipo, tá? Tudo isso é falta de oração, tá? Ou você ora, ou então você não terá bondade. É mais fácil nós sermos malignos do que sermos bondosos. A bondade nos leva para a cruz. A malignidade, a pessoa ser maligna, leva ela para o topo, leva ela para o alto da montanha, leva ela para a projeção. Tá entendendo? É por isso que nós precisamos orar. Quanto mais nós orarmos, mais nós teremos o fruto do Espírito. Tá ok? Quanto mais você orar, mais você vai ter fé. Porque o que promove a fé é a palavra de Deus e a oração. E o jejum é o que promove a fé. Porque você mata a carne no caso do jejum. E a oração te leva mais próximo de Deus. Faz você crer mais na palavra. Porque a palavra, ela pode ser apenas uma teoria na nossa mente, no nosso coração. Nós não convertemos realmente, de fato, para praticar o que a palavra de Deus fala. Então eu preciso de oração. Para quê? Para ter fé, para aumentar a fé. Eu preciso de oração para ser manso, mansidão. Hoje o povo está tudo irado. O povo está debaixo de uma ira maligna. Está entendendo? Precisamos de oração. Se você orar, você vai ser uma pessoa mais tranquila, temperança, né? Uma pessoa mais que vai saber falar com as outras pessoas, vai saber respeitar os outros, vai medir as palavras para não chocar alguém, para não entristecer alguém. Isso tudo virá por meio da oração. Quando você ora, tá? Num embate, numa discussão, numa crise, numa dificuldade, quando você ora e coloca diante de Deus, Deus vai lá e guerreia as suas guerras. É assim que funciona. Eu contei um testemunho aqui há muito tempo atrás, que eu trabalhei numa empresa e houve um mal feito lá na empresa, no setor onde a gente trabalhava, e a chefe chegou na frente de todo mundo, ela me humilhou, mas me humilhou assim, sabe? Se eu quisesse, eu poderia até processar ela do que ela fez. Tão horrendo que ela fez comigo. Eu fiquei tranquilo e meus amigos disseram assim: puxa, Marcão, você não vai fazer nada?
Você vai deixar essa mulher falar o que ela falou, sendo que não tem nada a ver com você? Eu só falei para ela, eu não fui o culpado disso aí. Eu nem sei do que você está falando. Isso eu falei para ela. Mas ela desceu a lenha, não respeitou nem nada. Aí os meus amigos falaram assim, mas você é maluco, você vai deixar essa mulher... Eu, se fosse comigo, já dava um tapa na orelha dela, já fazia isso, fazia aquilo. Falei, gente, fica tranquilo, porque amanhã, ela vai vir de manhã pedir perdão para mim aqui. Mas como assim? Estou falando para vocês. Amanhã ela vai vir pedir perdão para mim. Cheguei em casa, dobrei o meu joelho e falei, Deus, olha o que aquela mulher fez. Eu nem sei do que ela estava falando. E ela me humilhou na frente de todo mundo daquela forma. Eu peço que o Senhor abra o coração dela, o Senhor abra os olhos dela, faça com que ela veja o que ela fez, tá? E que ela venha realmente me pedir perdão, porque eu estou pronto para perdoar ela. Mas que o Senhor faça ela quebrar essa humilhação que ela fez hoje. E quando foi no dia seguinte, assim que a gente entrou na empresa, a primeira coisa que ela fez, ela trabalhava no administrativo, entrava às 6 horas da manhã, ela trabalhava na produção, ela trabalhava no administrativo. Quando ela chegou, a primeira coisa que ela foi lá na mesa onde a gente estava, e ela chegou na frente de todo mundo, da mesma forma que ela me humilhou no dia anterior, ela chegou e disse, Marcos, me perdoa, o que eu falei ontem para você não tinha nada a ver, não era você, não tem nada a ver com você, me perdoa, eu nem sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo. Na frente de todo mundo. A hora que ela saiu, os meus amigos olharam assim e falaram, rapaz, o que foi isso? Eu falei, cara, eu sirvo um Deus que entra na minha guerra, eu não preciso guerrear. Eu não preciso brigar, não preciso bater em ninguém, não preciso fazer nada disso. Isso eu fazia quando eu estava no mundo. Hoje não, hoje eu não preciso mais nada disso, porque o meu Deus, ele entra na minha guerra e ele guerreia as minhas guerras. Então quando nós oramos, Deus ele pega a sua causa e ele vai resolver o seu problema. Por isso nessa noite, eu te chamo, separe um lugar na sua casa, separe um lugar na sua chácara, no seu sítio, onde você estiver, na sua empresa, e coloca ali um lugar de oração e diga, todo dia eu vou chegar aqui, nem que for 10 minutos, 15 minutos, eu vou falar com Deus aqui. Expõe, fala com Deus como você fala com uma pessoa. Sabe, essa oração religiosa, Deus, não é nada disso. Senta ali na cadeira, se você não quer ajoelhar, e fala com Deus. O importante é você falar com Deus. Porque na medida que você falar com Deus, Ele vai te dar as coordenadas de como você tem que se portar na presença dEle. Amém, Jesus? Então nessa noite, toma posse dessa palavra. Quanto mais perto de Deus estamos, mais manifestamos o fruto do Espírito em nossas vidas. O melhor meio que o cristão tem para se aproximar de Deus é cultivando uma vida de oração. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. No entanto, nós temos apenas uma para falar com Ele. A oração. Deus pode falar com você. A Bíblia diz que no passado Deus falou com os nossos pais, né? Pelos profetas. Falava através de sonhos, de visão. E Deus continua falando ainda com a gente assim. Deus fala com você através de visão, através de sonho. Deus fala através de um louvor, através de uma criança, através da natureza, através do céu, através do mar. Deus, você olha e Deus fala com a gente. Porém, nós só temos uma forma de falar com Ele. E essa forma é a oração. E você não pode desprezar. Amém, Jesus? Você acha que o cristão de hoje tem manifestado o fruto do Espírito Santo? Os cristãos hoje não estão manifestando o fruto do Espírito. Por quê? Porque não tem orado. Porque não tem jejuado. Nós somos, como homens, todos nós somos perversos de coração. O homem, ele se perdeu através do pecado. Porém, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, nós somos moldados segundo o caráter de Deus, segundo como a Bíblia fala sobre o modelo de Deus que é Cristo. Nós passamos a ter a forma dele, entendeu? Então, é por isso que ou você ora, jejua, lê a palavra de Deus e muda, ou então você nunca vai alcançar isso. Porque não dá para se fazer isso de uma forma natural. Isso só é conseguido de forma espiritual. Isso só é conseguido através de oração, jejum e palavra. Você quer o fruto do Espírito na sua vida? Você quer ser bondoso? Você quer ser uma pessoa alegre? Você quer ser uma pessoa amável? Tudo isso é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum. Senão, nós não consegue. Amém? Então, o poder de uma vida de oração. A oração é fundamental para a vida cristã, pois é o meio pelo qual aproximamos de Deus e ouvimos sua voz, recebemos sua direção e força. Uma vida de oração fortalece a nossa fé, renova nossas forças espirituais, nos mantém firmes diante das dificuldades. Em resumo, a oração é a chave para uma vida plena, cheia do propósito e alinhada com os planos divinos. Decida nesta noite tornar-se um homem de oração. E com toda certeza, eu, você, todos nós
vamos viver o sobrenatural de Deus. E eu quero dizer para vocês uma coisa. O pastor Hernani, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, gente, nós estamos vendo uma época que se você não orar, você não fica de pé. Se você não jejuar, você não fica de pé. Tá entendendo, querido? E eu estou aqui hoje como profeta de Deus, como arauto do Senhor, como trombeta de Deus, para dizer para você, separa um lugar na sua casa, separa um lugar aí no seu sítio, na sua chácara, na sua empresa, no seu serviço, aonde você estiver, separa um lugar e ora, fala a Deus, fala com Deus todos os dias, tá bom? Fala com Deus, a ponto de você não separar mais tempo, de todo o seu tempo estar impregnado de oração, porque esse é o objetivo, esse é o projeto de Deus, orai sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? É conexão diária com os céus, é falando com Deus todo o tempo, é levando as minhas preocupações para Deus, mas ao mesmo tempo adorando, servindo ao Senhor em todo o tempo, buscando sabedoria e graça, tá entendendo? É todo o tempo, esse é o alvo. Só que a gente não consegue isso da noite para o dia. Isso tem que ser um exercício diário. E você precisa começar o pontapé inicial, né, da sua oração. Escolhe um lugar e comece. Amém, Jesus? Glória a Deus. Queridos, que Deus fale mais no seu coração através dessa palavra e que você busque isso mais da presença do Senhor. Amém? Tenho dado um recado para vocês aqui. Amados, eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas. Se porventura você sentindo tocado no seu coração, entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia, tá entendendo? Aqui para nossa igreja. Vocês que são do TikTok, entre em contato comigo no privado que eu passo o Pix da igreja para vocês fazerem a sua oferta. Você do Kawaii tem aí registrado nos vídeos abaixo, tá? Você só vai ali e faz, né? Cadastra aí no nosso canal, né? Se inscreva aí para que você possa acompanhar todos os nossos vídeos, tá bom, querido? Então que Deus possa realmente falar no seu coração mais e mais, e não saia daí hoje sem se inscrever. Se inscreva, e todas as vezes que nós entrarmos aqui, mande o link para outras pessoas, manda o link para a pessoa da sua rede, para que mais pessoas, tá, sejam alcançadas por essas palavras que nós temos ministrado aqui. A minha intenção aqui não é falar de placa de igreja, não é falar mal de liderança, não é nada disso. Eu sei como que o homem é perverso na sua natureza humana. O meu negócio aqui é trazer você para Deus, para a palavra, alinhar você com o Evangelho, fazer com que você seja melhor do que você é. Tá? Esse é o meu projeto aqui. O meu coração ele está baseado aqui em levar você a conhecer mais a Deus, a amar mais a Deus e com isso amar também os irmãos. Entender, né, o sofrimento e as dores das pessoas que elas estão passando e orar por elas, ao invés de ficar levantando o dedo e muitas vezes acusando os outros de coisas que às vezes você mesmo faz. Então não faça isso, tá? O meu papel aqui é trazer uma palavra de mudança de vida. Amém, Jesus? Eu quero orar por você, pela sua casa nesse momento, pedir a bênção do Senhor. O Sandro também sempre está comigo, Sandro. Deus abençoe o Sandro. A paz do Senhor Jesus Cristo, todas as nossas lives, o Sandro também está. São, né, como diz o pessoal aí, figurinha carimbada aqui. A Solange, o Sandro e a Silvia sempre está comigo aqui. Todas as lives que eu faço, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, tá? E quero agradecer a Deus por você que entrou aqui pela primeira vez, que nunca participou de uma live minha. Eu tô aqui já faz, desde da pandemia, desde a época do Covid que eu tô aqui trazendo essas lives, até mesmo trazendo uma palavra de ânimo para fazer com que as pessoas se levantem, se fortaleçam na fé, para caminhar firme, porque nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu oro agora pelos teus filhos. Agradeço o Senhor pela vida de cada um deles que entraram aqui, que de uma certa forma foram beneficiados com essa ministração, com essa palavra. Peço que o Senhor ajude eles a dar o start da oração hoje, para que eles venham se apegar mais a Ti, para que eles venham se colocar mais diante do Senhor, para que eles venham ser tocados pelo Teu Espírito, para que eles venham ser cheios da Sua palavra, que eles possam ler a Tua palavra todos os dias, que eles possam orar todos os dias, que eles possam separar tempos de jejum, para que eles possam se aproximar mais do Senhor. Viver uma vida mais agradável na sua presença. Para muitos, nós somos fanáticos, fundamentalistas, doidos, malucos, mas para o Senhor nós somos filhos amados. Foi assim que o Senhor disse para Daniel, foi assim que o Senhor disse para Jesus: esse é meu filho amado, nele tem prazer. E eu tenho certeza que o Senhor quer estender esse título para todos aqueles que são homens e mulheres que estão desesperados para orar e para te adorar em todo o tempo. E eu os coloco em tuas mãos nessa noite. E eu quero declarar a cada um deles abençoados,
com esta palavra, para que eles venham, ó Deus, viver um novo tempo, um novo nível na sua presença. É no nome de Jesus que eu oro por eles e declaro eles abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Continue firme, não esqueça, quarta-feira, se Jesus não voltar, se nós não morrermos, não passarmos para a glória, nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para vocês. Amém, Jesus? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Que tão rica foi